Fala aí, torcedor do Dragão, torcedores de outros clubes, você é amante do futebol e aquele cara que tá aí curtindo o vídeo. Meu nome é Victor Gader, eu estou aqui nesse canal que fala do Atlético Goianiense. Tá? Eu venho aqui falar de algumas notícias e até mesmo de algumas polêmicas. Eu gostaria de falar de algumas coisinhas que rolaram essa semana no Atlético Goianiense, dar algumas notícias para você, torcedor do Dragão, que às vezes não consegue estar antenado aí no dia a dia do que tá rolando. E também falar um pouco sobre o próximo jogo, que vai rolar no domingo às 18 horas, beleza? Dia 21 às 18 horas. Primeiro, para começar, eu já quero tirar um determinado elefante branco do caminho, que é a questão do técnico Jorginho e seus comentários sobre o Abel Ferreira. Tá? Eu sei que já passou alguns dias, a poeira já deu uma baixada, mas muita gente ainda me questiona sobre essa questão do técnico, principalmente se o que eu acho com relação ao impacto que isso teve no jogo contra o Corinthians. Então eu vou ser bem breve com relação a isso. Primeiro, qual é a minha opinião sobre as falas do Jorginho? Completamente desnecessárias e até de certa forma infelizes. Desnecessárias com relação às críticas ao técnico português, por conta da mania que ele tem de ir ouvir música durante as cobranças de pênaltis. Ninguém tem nada a ver com isso. Todos os técnicos, a maioria pelo menos, tem muitas superstições. O próprio Cuca, que criticou essa questão, é um dos caras mais supersticiosos. Caramba, ó, quase não saiu. Meu Deus, não vai sair. Supersticiosos. Olha, saiu. É um dos caras mais supersticiosos do futebol brasileiro. Então, assim, quem são esses dois, Jorginho e Cuca, pra criticar esse tipo de coisa? Sabe, se o cara tivesse perdido, ele ia ter que se virar com a torcida do clube dele, que obviamente ia chiar, ia falar alguma coisa, então isso é problema dele. Agora, tem uma parte da fala do Jorginho que é completamente infeliz, que é o seguinte, é ele vir falar que o Abel Ferreira deveria vir treinar o Atlético Goianiense para que então ele tivesse o respeito dele caso conseguisse ser campeão, treinando o Atlético Goianiense. Isso no mínimo, soa a menosprezo do clube que ele está treinando. O clube Atlético Goianiense, ninguém precisa vir aqui dizer que ele é inferior em questão do status no futebol brasileiro ao Palmeiras, por exemplo, ou a vários outros clubes. Fluminense, eu ia falar Fortaleza, mas o Fortaleza está ali no mesmo nível, eu diria, pelo menos na minha opinião. Tô longe de ser o dono da verdade, tá? Mas assim, é óbvio, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, o próprio Fortaleza. Não, Fortaleza, como eu falei, Fortaleza tá no mesmo nível. Mas o Palmeiras, Flamengo, Fluminense, São Paulo, Corinthians, né? Todos esses clubes, eles estão muito acima do Atlético Goianiense ainda. O Atlético é um time em ascensão, é um time emergente, muito bem administrado e que está controlando as suas finanças, está controlando a sua parte administrativa e vem fazendo um excelentíssimo trabalho. Chegar nas quartas de final de uma Copa do Brasil, com grandes possibilidades de passar para uma semifinal, e chegar numa semifinal de uma Copa Sul-Americana, passando por clubes campeões da Libertadores, como Olímpia, como Nacional, LDU, por exemplo, é um grande trabalho, um trabalho gigantesco, sabe? Que tem que ser lembrado sim. Se o Atlético, mesmo não sendo campeão, vamos lá, vamos dizer que ele não ganha a Copa Sul-Americana, ou que ele, obviamente, ele já deixou, né, a Copa do Brasil, mas que ele consiga fazer uma campanha digna no Brasileirão. Independente do que aconteça, desculpa, essa campanha de 2022, ela é memorável, ela tem que ser lembrada e tem que ser admirada sim, pelo que o clube fez. Agora, o técnico que fica à beira do campo vir dizer que o time que ele treina precisaria, no caso, o técnico do outro time precisaria vir treinar para poder ser respeitado, porque o clube, como clube pequeno, sabe, isso não pega bem de forma nenhuma. Sabe? E aí o que acontece? Os jogadores com certeza ouviram isso. Eles ouviram, ou alguém falou, eles viram nas redes sociais, e isso não pega bem de jeito nenhum. Como é que o jogador entra em campo? Então assim, infeliz. Uma fala simplesmente infeliz. Inclusive, eu queria até dar minha opinião sobre essas questões. Obviamente, repito, não sou o dono da verdade, mas dar minha opinião, que é o seguinte: o Atlético Goianiense precisa tomar cuidado com seus funcionários, seus
técnico, os seus jogadores, para evitar a publicidade negativa, o marketing negativo. Não é de hoje, nós já tivemos René Simões com a icônica fala de estamos criando um monstro. Nós tivemos a situação do Marcelo Cabo, quando ele foi encontrado depois de alguns dias no motel, sabe? Tivemos, por exemplo, situações um pouco menos, vamos dizer assim, polêmicas, mas ruins, como por exemplo o Wagner Mancini abandonando o clube depois de um período muito bem feito, estava muito bem treinado o time, ele simplesmente abandonou por uma proposta do Corinthians e assim, a forma como lidaram com isso não foi legal, sabe? Tem outras coisas, agora de cabeça eu não vou me lembrar, mas as declarações do próprio Adson Batista que às vezes são polêmicas, no mínimo, sabe? Assim, nós temos as nossas opiniões como pessoa e, assim, é direito nosso podermos nos expressar. Nós temos esse direito. Ninguém pode tirar esse direito de ninguém. Mas quando você envolve uma instituição, certo? Como o Atlético Goianiense, que é uma instituição com uma torcida muito apaixonada, que ela representa o futebol goiano, a gente tem que ter um pouco de cuidado com o que a gente fala. Independente da nossa posição, seja como presidente, no caso do Adson, seja como um técnico, no caso do Jorginho, seja como um jogador. Temos que ter esse cuidado para respeitar a instituição na qual a gente trabalha. Essa é a minha opinião, entendeu? Inclusive, isso estendo até mesmo para o marketing do Twitter ou do Instagram. Tomar cuidado, sabe? É legal, é divertido fazer alguns comentários mais polêmicos, mas vamos tomar cuidado com a publicidade negativa. A gente precisa ser abraçado. Nós somos um clube pequeno ainda, realmente temos que admitir o nosso tamanho. Somos um clube em ascensão, um clube pequeno que está crescendo, que está mostrando o seu valor para o Brasil e até mesmo lá para fora. Entendeu? Então, esse marketing negativo não vai dar certo de jeito nenhum. Não vai pegar legal, então vamos tomar cuidado com isso. Beleza? Tiramos esse elefante branco do caminho. Já demorou, inclusive, demais essa história. Vamos falar agora do que interessa. Primeiro, vamos falar do que foi depois do fiasco contra o Corinthians, certo? O próprio Adson Batista deu uma declaração, deu uma entrevista, onde ele falou que realmente a campanha do Atlético Goianiense foi uma campanha de muito sucesso. Né? Chegar nas quartas de final, perder para um clube grande como o Corinthians, não é vergonha. Mas a forma como o Atlético Goianiense perdeu, essa sim tem que ser vista com uma certa cautela. Não foi a primeira vez. Tivemos derrotas muito semelhantes para Palmeiras, para Bragantino. Então assim, não podemos simplesmente abdicar de jogar, sabe? Isso já aconteceu em outras situações, jogos como por exemplo o do próprio Botafogo, onde nós tínhamos chance de vencer, saímos no empate 0-0 porque teve momentos que a gente abdicou de jogar. Então a gente não pode ter esse medo jogando lá fora, ou jogando com um time que é visivelmente maior ou com melhor estrutura técnica que a gente. Não podemos ter essa situação. É melhor você perder de goleada, mas colocando bolas na área do adversário, tentando lutar contra ele, tentando lutar contra o resultado negativo, do que você ficar lá atrás e ainda assim tomar uma goleada. Entendeu? Jogar na retranca é uma tática interessante em algumas situações, mas retranca não é abdicar de jogar, e foi o que aconteceu contra o Corinthians. O Adson falou então que isso realmente pesa, mas que a gente tem que mudar, né? Sacudir a poeira, dar a volta por cima e encarar o próximo jogo como uma decisão. É uma decisão e temos que ir pra cima. Temos que jogar com vontade. Querer propor o jogo, querer vencer o jogo. Não é porque é o Cuiabá, que é uma equipe que está ali no mesmo... Que na minha opinião, né, está ali no mesmo nível que o Atlético Goianiense. Não é o adversário, é o jogo. Você tem que encarar o jogo como uma decisão. E essa é uma decisão. Vamos encarar os fatos. Nós estamos na penúltima posição da Série A. Né? Então não podemos ficar nessa situação por muito tempo. Temos que ir atrás disso aí. Lembrando que depois do Cuiabá nós temos o jogo contra o Goiás lá na Serrinha, né? Que aí o que acontece? É aquele jogo que a gente, pelo retrospecto atual, nós acreditamos numa vitória. Então seriam 2 vitórias seguidas, o que já seria maravilhoso. Daremos um excelente salto. Não sei se sairíamos ainda da zona de rebaixamento, porque depende de outros resultados. Mas já seria um salto interessantíssimo para o Atlético Goianiense. Seria uma sequência de 2 vitórias, né, para dar um ânimo no time e para elevar o moral, certo? Falando agora de outra questão, que é a Sul-Americana. O Atlético Goianiense tem a opção de substituir 4 jogadores.
né, para os próximos jogos da Sul-Americana. E essa substituição pode ser feita até mesmo um dia antes do jogo contra o São Paulo. Nesse caso, não foi definido ainda quais são os jogadores, mas um é certo, que é o Ronaldo, que vai ser retirado, e deve entrar o Diogo Loureiro, esse nome me confunde. Deve entrar o goleiro contratado vindo do Botafogo, certo? Para substituí-lo. Os outros 3 jogadores não foi definido ainda, não vi informações, pesquisei, mas não vi informações. Mas acredito que o zagueiro, Lucas Gasal, deve ser um deles, né? Deve ter essa oportunidade para entrar. E provavelmente algum dos outros contratados mais recentes, certo? Saindo as notícias a gente fala aqui, a gente vem e traz aqui para vocês, beleza? Jogo contra o Cuiabá. Domingo, viramos a página, esquece Copa do Brasil, beleza? E nós vamos vir, ainda temos, né, um trabalho no sábado, ainda vai ter um trabalho técnico no sábado. O time não está definido, mas o Cuiabá já está se definindo para o jogo de domingo, certo? O técnico do Cuiabá é um técnico português, ironicamente, tá? E ele deve entrar com 3 zagueiros, certo? E entrar com 2 laterais, o Marlon e mais um outro que agora eu confesso esqueci o nome. Mas ele vai jogar com uma linha de 5. Oh meu Deus, Sendson. Deve jogar com uma linha de 5, certo? 3 zagueiros atrás. E ele não costuma, ele já deixou isso claro, ele não joga com um jogador camisa 10. No caso, o camisa 10 dele seria o Rodriguinho, certo? Que agora tá voltando, parece que tava de lesão, deu uma melhorada, tá à disposição. Mas ele não deve entrar com o Rodriguinho. Ele já deixou claro que o time dele não usa uma tática com camisa 10, o Rodriguinho seria uma espécie de centroavante, certo? O que até não é ruim para nós, porque se você levar em consideração a altura do Rodriguinho, o Rodriguinho deve ter 1,70 e poucos, nós temos uma zaga relativamente alta, com o Wanderson e com o Lucas Gasal, ou com os outros zagueiros que estão à disposição, certo? E aí isso facilitaria, porque numa situação onde o Atlético controle o jogo, o Cuiabá não vai ter muitas oportunidades a não ser cruzar bolas na área. Claro, evitar as bolas paradas próximas à nossa área, como escanteios ou faltas próximas à área, para evitar o cabeceio dos zagueiros, que são bons na bola aérea, tá? Mas o ataque deles deve vir com o Rodriguinho como centroavante. Ainda tem à disposição o próprio Daverson, que está fazendo um trabalho de fortalecimento, né, de recuperação do físico, mas deve estar à disposição também para o jogo de domingo. Certo? Então, galera, é virar a página, esquece o jogo do Corinthians, esquece a Copa do Brasil. E outra, vamos esquecer também essa situação, essa questão do Jorginho. Quanto mais a gente ficar cutucando isso, pior será, tá? Essa foi a última vez que eu entrei nesse mérito. Espero que o próprio Jorginho pare de entrar nesse mérito, né? Porque ele tem mais com o que se concentrar do que falar de outros técnicos, beleza? E vamos seguir aqui pra frente, domingo... Ah, só uma coisa, uma última informação. Já saíram os preços dos ingressos para o jogo de domingo contra o Cuiabá. Será R$20 a inteira, e com a camisa do Atlético Goianiense você tem direito a pagar a meia entrando por R$10, beleza? Então, galera, ó, é jogo para lotar o Ascioli, não tem jeito. É jogo para você ir e apoiar o Atlético Goianiense. Esquece o que aconteceu essa semana, porque realmente essa semana foi terrível, beleza? Esquece e vamos focar no fim de semana para vencer o Cuiabá, posteriormente, se Deus quiser, vencer o Goiás, o nosso rival, lá na casa deles, coisa que já tem acontecido bastante, e assim conseguir 6 pontos e dar uma pequena respirada aí no Campeonato Brasileiro e conseguir uma sequência para dar moral ao time. Beleza? Se você curte esse tipo de conteúdo, deixe seu curtir aí embaixo. Discordou de alguma coisa? Não concorda com o que eu falei? Tem alguma opinião diferente? Tranquilo, galera. Vamos fazer os comentários aqui com educação. Coloca aí no comentário o que vocês estão achando. Se tiver alguma dica, alguma sugestão, estamos à disposição aí. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço do torcedor atleticano. Valeu!